Para escapar do bullying, ele se trancou por 5 anos em desespero. Sem futuro, ele levou uma vida sem graça até a morte inesperada. No pós-vida, Hart conheceu uma deusa que o reencarnou, dando-lhe uma nova vida. No mundo que ele iria entrar, magia era poder absoluto, e a deusa, com pena, ajudou Hart a ter uma vida mais fácil. A vida de Hart renasceu num corpo de bebê, com os aplausos do rei. O rei agradeceu a Gisele por dar à luz um belo príncipe, parecido com eles. Com um emblema real no peito do bebê, Hart questionou se o homem e a mulher ao seu lado eram seus pais. Ele imaginava as cenas de sua nova vida. O rei ordenou ao servo trazer uma esfera para checar o poder mágico da criança. Ao descobrirem que Hart tinha um índice de magia de apenas 2 e apenas magia de barreira útil, o casal ficou chocado. O rei disse que se espalhasse a notícia da falta de habilidade do filho com Gisele, haveria problemas. Gisele, em pânico, insistiu que a informação não saísse da sala. Hart, deitado em seu berço, sentiu um pressentimento sinistro. Ambos os pais declararam a morte do príncipe Hart, nascido no mesmo dia. Hart foi levado à floresta e abandonado. A deusa, ciente da notícia, não soube o que fazer. O filho que ela ajudara a enganar teve uma vida infeliz após o nascimento, pois o medidor de magia só exibia 2 dígitos. O número que ela definiu era 1002, 4 dígitos. Na floresta, Hart se viu em apuros. Como bebê, nada podia fazer. Pensando em magia, como os outros disseram, Hart criou uma barreira cúbica flutuante. Ele podia ampliá-la e colori-la, fazer o que imaginasse. Os movimentos de Hart atraíram uma raposa. Hart usou sua magia para esquivar-se da mordida da raposa e até mover galhos e pedras para esmagar a besta mágica. Hart, estranhamente, entendeu a raposa implorando por clemência e rendição. Ela sentou-se ao lado dele, dizendo que queria comê-lo para aumentar seu poder, mas não imaginava que ele fosse tão forte. Hart usou uma barreira sonora para conversar. Questionado sobre sua identidade, ele respondeu que era uma criança abandonada por ter pouco poder. A garota viu rios de magia fluindo graciosamente de Hart e, em descrença, sussurrou. Após repensar, ela gritou se ele era um Lorde Demônio reencarnado. Então ela rolou no chão, rendeu-se e pediu para ele a matar. Hart, desinteressado, respondeu que se ela não atacasse outros, estaria tudo bem. Flay sorriu, elogiando a generosidade digna de um Lorde Demônio. Como um bebê, Hart não possuía energia para discutir com ela, e após o grande esforço com Flay, estava faminto e à beira de desmaiar. Nesse momento, um homem com uma bolsa de leite chegou, mas Flay o impediu de se aproximar de seu mestre. Gold explicou que a criança era seu parente distante. Mesmo sem saber o motivo do abandono, ele veio para salvá-lo. Hart sussurrou para Flay aceitar rápido, prestes a morrer. Ela seguiu cética, questionando por que Gold se importaria tanto com o filho alheio, a ponto de levar leite à floresta à noite. Gold, com pesar, respondeu que sua esposa já havia dado à luz, mas o bebê, infelizmente, não chorou ao nascer. Hart foi abandonado por falta de poder, mas a Gold, um barão, isso não importava. Qualquer que fosse a condição, ele esperava que o menino vivesse bem. Gold jamais tinha visto uma criatura mágica tão incomum, que não só chorava com sua história, mas também aceitava um garoto humano como seu mestre. Ele sugeriu que, se ela aceitou o menino, a acolheria como serva. Pela compaixão de Gold, Flay decidiu seguir e cuidar de Hart. O acordo entre os dois foi selado. Gold quebrou o berço de Hart, rasgou suas roupas e, por fim, derramou sangue fresco sobre elas. 9 anos se passaram com Hart sendo criado pela família do Barão Gold na fronteira. Ele planejava partir após o desmame, mas a bondade dos pais adotivos o fez ficar. Hart tinha uma irmã, Char, que sempre temia se aproximar. Char, contudo, gostava de seguir Flay e queria brincar com ela. Flay recusou friamente, pois seu dever era cuidar de Hart. Inesperadamente, Hart interrompeu, pedindo a Flay para cuidar de sua irmã. Então, ele as observava felizes do alto, sua figura solitária parecia melancólica. Natália se aproximou e acalmou Hart. Como mãe, presumiu que Char apenas não sabia interagir com alguém da sua idade. Hart desabou completamente, tomado pelo pânico, questionando se a garotinha havia percebido sua verdadeira idade. Natália consolou Hart, dizendo para ele não desanimar e que poderia encontrar um presente para a garotinha.
Além disso, para ele, o futuro herdeiro da Terra, não era bom viver trancado no quarto. Hart retornou ao quarto pensando em seu plano de deixar a família. Por 9 anos, em preparação para sua partida, Hart se dedicou a pesquisar a magia de barreira. Ele conseguiu criar um robô de barreira com uma aparência idêntica à sua, embora ainda não pudesse falar ou se mover. Gold foi ao quarto de Hart, chamou-o para treinar e perguntou o que fazia trancado o dia inteiro. Hart refletiu e respondeu que estava recluso para pesquisar magia antiga. Gold, contente com a resposta do filho, lançou-lhe uma espada para testar. Surpreendentemente, Hart quebrou a espada na mão de Gold, que então anunciou outro golpe. Quando a espada ia tocar Hart, ele saltou instintivamente. Gold estava perplexo fitando o filho. A força para evitar aquilo precisaria ser superior ao nível 30. Ainda assim, algo parecia estranho nessa questão. Gold sugeriu que fosse um despertar inconsciente. Ao reencontrar a esposa, Gold expressou sua teoria de que Hart poderia ser um ser mágico reencarnado. Natália discordou, pois Hart não possuía cauda ou orelhas longas. Gold relembrou o emblema real em seu peito, mas com uma besta mágica como Flay o acompanhando, ele não poderia ser alguém comum. Natália rejeitou as suspeitas do marido, dizendo que Hart era uma criança normal. Nada mais. A pequena Char, no colo da mãe, abriu os olhos com um olhar determinado, convicta de que o irmão não era um ser mágico. Depois de treinar com seu pai por um tempo, Hart notou as ausências frequentes dele. Curioso com o que ocupava seu pai, ele ativou uma barreira de vigilância e viu soldados feridos junto a Gold. Ele o seguiu para perguntar o que tinha ocorrido. Gold, com tristeza, informou ao filho que o território era devastado por bandidos, mas o paradeiro deles era incerto, tornando a resolução da situação bem complicada. Isso era perigoso para uma criança como Hart, então, após explicar, Gold o mandou voltar para casa. Hart obedeceu e voltou, mas ao ver os soldados feridos no chão, usou magia de cura neles secretamente. Naquela noite, ele e Flay planejaram ajudar o pai com isso. Primeiro, localizaram os bandidos que atacaram soldados, via vigilância. Suas descobertas surpreenderam. Um soldado de Gold surgiu entre os bandidos. Flay deduziu que o inimigo tinha um informante com dados do barão, ameaça a ser eliminada. Hart e Flay partiram numa noite de luar. Char, sua irmã, os viu por acaso na base dos bandidos. Recebendo a notícia da grande vitória, celebravam com entusiasmo. O líder ordenou que eles concluíssem a missão para retornar ao Império. Hart e Flay surgiram de repente. Com magia, ele os imobilizou e perguntou quem eram. Sem cooperação, Hart agarrou um, atirou-o contra a parede e ordenou que apenas respondessem às suas perguntas. Ao obter as respostas, Hart compreendeu toda a situação. Somente alguém superior ao pai faria isso. Só havia uma possibilidade: alguém no reino queria matar Gold. Antes, Hart ordenou que Flay queimasse a fortaleza. Os que atacaram seu pai não mereciam compaixão. No retorno, Hart disse a Flay que, fossem imperiais ou outros, ele seria impiedoso com quem ferisse seus entes queridos. Por ora, ele enviaria uma carta anônima ao pai sobre os fatos do dia. Na manhã seguinte, Gold recebeu a notícia e suspirou, notando a peculiaridade dos bandidos, mas sem suspeitar do Império. Char, no colo do pai, perguntou quem matara os maus. Gold disse que estava se questionando. Se fosse alguém com poder e familiarizado com o território, só poderia ser Flay. Ela costumava vagar pelo território subjugando bestas mágicas, então talvez tivesse cuidado disso também. Char pareceu entender e rapidamente desceu, pedindo permissão para se ausentar, pois tinha uma ideia que não podia contar ao pai. A menina achou Flay e quis saber se o irmão tinha duas personas. Ela contou que viu seu irmão e Flay voando para fora de casa, então foi ao quarto dele para verificar e ele ainda estava dormindo na cama, mas sem a aura assustadora que ela costumava ver. Flay, sem responder à menina, elogiou-a por ver a magia em Hart, mudando o rumo da conversa. Ela disse à garota que ele nasceu com um poder imensurável, algo maravilhoso. Char fez outra pergunta. Flay sabia a identidade de seu irmão? Flay seguiu omitindo a informação, alegando ser um segredo proibido para crianças. Hart, ouvindo-a, percebeu que precisava ter mais cuidado em suas ações. Ele instalou vários dispositivos de alerta caso Char se aproximasse.
Nos dias subsequentes, a garotinha seguiu Hart em todo lugar, no banho, leitura ou treino com seu pai. Hart queria pará-la e perguntar o que estava acontecendo, mas toda vez que se aproximava, ela fugia. Foi só no 7º dia, quando a menina e sua mãe se preparavam para um passeio, que ela parou de seguir Hart. Preocupado, Hart quis enviar Fly com elas. Natália respondeu que não havia ultimamente, questionando se Hart havia lhe solicitado algo. Só então, ele se recordou de pedir a Fly que afastasse as bestas mágicas da cidade. Após a partida de mãe e irmã, Hart observava-as em seu quarto, via sistema de vigilância de Char. Ao abrir, a boca de Hart tremeu e ele gritou: "Não brinque comigo!" A barreira mostrava bandidos vindo para matar sua mãe e irmã. Natália segurou a filha enquanto fugiam, se perguntando por que havia soldados imperiais ali. Uma nova barreira foi colocada em Char por Hart, e a menina apontou para a mãe a direção indicada. Natália sentiu que alguém controlava o destino de sua filha, mas sem saber como, não era hora de pensar nisso. Elas correram para uma ravina, e Char apontou para sua mãe pular. A meio da queda, a magia de proteção de Natália esvaiu-se, fazendo mãe e filha caírem. Ao cair, percebeu que sua magia se esgotava e não podia mais correr. Char apontou uma rocha, exclamando: "Mãe, só mais um pouco." Ela levou a criança para uma caverna de musgo luminescente que crescia de forma anormal. Ela observou ao redor, pensando que ali não daria para se esconder. Natália levou Char a um canto oculto, dizendo que procuraria o guia da menina. Não sabia quem era, mas sabia que era um aliado da justiça. Char implorou para a mãe não ir, chorando alto. Mesmo com o coração partido, Natália saiu da caverna, crendo ser a única forma de proteger sua filha. Ao sair, a caverna sumiu, virando rocha novamente. Natália sussurrou: "Magia de ilusão. Quem fez isso?" O grupo imperial chegou com espadas. O líder, vendo Natália sozinha, gritou para que os demais achassem a criança, que devia estar perto. Natália, recusando-se a ser prisioneira, sacou sua espada, pronta para lutar. O líder a observava, temendo resistência, mas antes que a ameaçasse, a espada dela virou para seu pescoço. Hart não chegou a tempo e segurou Natália firmemente, encarando o grupo com fúria. Dentro da caverna, Char chamava ansiosamente por sua mãe, mas com medo de ser descoberta, não elevava a voz. Hart trouxe Natália de fora, dizendo à garotinha que sua mãe estava bem. Ele instruiu que, desmaiada a mãe, a menina ficasse ao seu lado. Aguente firme um pouco mais e a ajuda chegará. Char, atrás de uma rocha, sentiu a aura assustadora, mas seu irmão havia salvo ela e a mãe. Assim, a garotinha, cheia de coragem, levantou e chamou o irmão alto. Relembrando a mãe, ela indagou se o irmão era um aliado da justiça. Hart, incerto de como se mostrar, foi pego de surpresa pela pergunta da irmã. Por fim, ele riu e respondeu: "Isso mesmo. Sou um aliado da justiça." A menina perguntou se o poder do irmão eliminava o mal. Ela lembrava as palavras da mãe: "Aliados da justiça punem o mal." Char, ao lado de Hart, o olhou e exclamou: "Sempre o entendi mal." Hart sorriu, confortando a irmã que, devido à sua identidade secreta, não podia contar a ninguém. Hart logo voltou para Gold, que perguntou sua opinião sobre quem ajudara sua irmã e mãe. Ele, sem pensar, disse que, se a pessoa não fizesse mal, não seria inimiga. Gold assentiu. "Certo. Minha filha também disse que era um aliado da justiça." Hart perguntou ao pai como, com o aumento das patrulhas de fronteira, eles ainda conseguiam entrar. Gold logo presumiu que alguém havia invadido o território antes que ele reforçasse a segurança. Hart replicou: "Quase, mas seriam mais precisamente aliados." Hart replicou: Gold avaliou o filho, mas seriam mais precisamente de 9 anos dissesse aquilo. Irritado, ele praguejou: "Aquela velha raposa, impaciente." Char e sua mãe voltaram, interrompendo a conversa entre os dois. Após abraçar o pai, a garota correu ao irmão. Os pais se espantaram com a ação da filha, pensando quando os irmãos se aproximaram tanto. Char respondeu honestamente: quando necessário, ela era boazinha. Hart suplicou, internamente, que a irmã parasse com o tom sugestivo. Desde que soube a identidade de Hart, Char ia ao quarto do irmão para brincar todos os dias. Os dias de ser desprezado tinham ido embora, mas, sendo seguido por toda parte, ele realmente não sabia o que fazer. Hart acariciou a cabeça da irmã, sem irritação.
parecia ter um bichinho de estimação. A garota viu a tela na mesa e, curiosa, perguntou ao irmão o que era. Hart explicou que era uma barreira de vigilância, e ao ser questionado se era magia antiga, ele simplesmente confirmou o que ela disse. Hart havia dito ao pai, casualmente, que pesquisava magia antiga. Ouvindo a irmã elogiá-lo por ser incrível, Hart respondeu que, como eram técnicas de magia sem documentação, a pesquisa era um tanto difícil. Char, por seu irmão, revelou ter visto livros de magia antiga na biblioteca do castelo. Conforme prometido, Char levou Hart aos livros de magia antiga. Folheando os livros, ele notou que a magia de barreira se assemelhava à magia antiga. A garotinha, ao lado do irmão, viu o livro dele e disse que, das muitas interpretações da magia antiga, aquela era a mais interessante. Hart, surpreso, perguntou se ela lera. Char, animada, disse que sua mãe e Fly a ensinaram. Então queria que o irmão também lesse. Diante do olhar de expectativa da irmã, Hart não pôde recusar e ativou suas habilidades de irmão mais velho. Enquanto conversava com a irmã, Hart mencionou sem querer um personagem de anime que havia lido em sua vida passada. A garotinha olhou para ele com os olhos brilhando querendo ver. Hart atendeu ao pedido dela, e 2 semanas depois, ele projetou um sistema para acessar a internet japonesa moderna. As contas registradas funcionavam perfeitamente. Hart então selecionou conteúdo infantil para sua irmã. Char ficou impressionada com as imagens e o som, mas logo surgiu outro problema. Ela não compreendia o que diziam, então pediu ao irmão para ensiná-la japonês. Hart, inicialmente, receou que a irmã, aos 5 anos, teria dificuldade em aprender um novo idioma. Em apenas 2 horas, ele desistiu da ideia. Ela já dominava hiragana e katakana. Ao ver Char digitar termos infantis na barra de busca, Hart se espantou, imaginando o que havia de errado com as crianças daquele mundo. 2 semanas depois, Char entrou correndo, pedindo ao irmão que pusesse o próximo episódio de Tamazon para ela. Após ligar a TV, ela sentou-se, observando a tela com atenção. Hart calculou que Char assistia anime havia 2 semanas e já tinha aprendido japonês fluentemente com os programas. Ele cogitou que a irmã fosse um gênio. Se sim, não podia deixá-la sempre assistindo a animes. Hart começou uma luta interna. Vendo como ela parecia feliz, ele não conseguia proibi-la, mas como irmão, não podia mimar sua irmã. Quando Char pediu para ver um novo episódio, ele negou pela primeira vez e impôs a regra de que ela só podia ver por 3 horas diárias. Char ficou abatida, e no jantar, sua mente estava nas nuvens. Natália, ao lado, perguntou se a filha tinha sono. Gold perguntou ao filho o que a irmã e ele tramavam, já que ela o seguia. Char despertou e rapidamente disse que pesquisavam magia antiga. Natália perguntou alegremente se Hart ensinava a irmã, achando ótimo, mas que ele não a deixasse ficar obcecada. Após o jantar, Char ainda seguia o irmão. Hart a deteve, avisando que por mais que implorasse, ele não permitiria que assistisse mais. Disse à irmã para aprontar-se para o banho e ir para a cama. Natália, que os espiava por trás, não esperava que os irmãos fossem tão próximos. Ela sorriu, crendo que seu sonho se concretizaria. Gold, como barão, devia deter os bandidos para que não causassem mais estragos em seu território. Os 3 membros da família o despediram. Char orou pelo retorno seguro do pai. Vendo a irmã desanimada, Hart a confortou. Não se preocupe. Chamados bandidos eram pessoas comuns e seu pai podia lidar sozinho. Char, curiosa, perguntou ao irmão por que queriam ser bandidos. A garotinha tristemente relatou que seu pai havia mencionado haver agitação civil no Império. Não poderiam as pessoas viver em harmonia? Hart sentiu que tal desejo era difícil. Char refletiu e quis saber se seu irmão era igual. Se ele fosse à batalha, também não faria nada, certo? Ela, animada, levantou-se e explicou que o poder de seu irmão serviria para isso. Char, com olhos brilhantes, perguntou ao irmão o que ele achava. Olhando para aqueles olhos, Hart cedeu e respondeu que entendia. Assim que teve a confirmação, a garota pediu ao irmão que se transformasse e fosse para a batalha, igual aos heróis. Hart, mimando a irmã ao máximo, virou um guerreiro de capa adulto que teletransportava-se ao campo de batalha. Ele até abriu uma barreira para ela ver a batalha diretamente. Hart, voando, pensou que tudo se complicara muito. Mas por Char, ele tinha que se esforçar. Ao encontrar os bandidos, Hart bloqueou a rota de fuga.
Ele podia matá-los diretamente, mas Char queria vê-lo, então ele desceu para lutar 1 a 1. Como ele teve que lutar com cada um individualmente, isso levou um bom tempo. Quando Hart terminou, Gold chegou bem na hora. Ele avaliou que a situação não se tratava de criar uma divisão interna. Ele se apresentou a Hart e, em troca, pediu informações sobre ele. Hart suspirou aliviado, pois Gold não o reconheceu disfarçado. Gold insistiu em saber se foi ele quem salvou sua esposa e filha, e afirmou que ele, no mínimo, devia saber seu real propósito. A mente de Hart se iluminou subitamente e ele dançou em frente a Gold, declarando ser um aliado da justiça, que a promovia e a executava. Dito isso, envergonhado com suas palavras um tanto cafonas, ele subiu e desapareceu no céu. De volta à sua amada cama, ele desabou exausto. Char, logo atrás, elogiava o irmão por sua incrível habilidade. Sem resposta, a garotinha, ansiosa, quis saber quando ele se transformaria de novo. E assim Hart, como o Guerreiro das Sombras, travou inúmeras batalhas, tornando-se mais e mais conhecido, e sua fama se espalhou amplamente. Em paralelo, Hart concluiu sua versão robô, gerando um Hart C totalmente humanoide. Certa manhã, Char acordou e viu dois irmãos que falavam, mas não soube distinguir qual era o verdadeiro. O Hart verdadeiro reclamou que nenhum lhe pertencia. Naquela manhã, a princesa e o príncipe foram à casa do Barão Gold. O príncipe Laias, irritado, abanou o braço, perguntando por que tanta poeira, um fim de mundo. A princesa Marian disse ao irmão para ser menos desrespeitoso. Foi ele quem insistiu em vir para cá. Hart olhou para os dois, pensando que uma vez ouviu que era filho do rei, então as duas pessoas à sua frente deviam ser seus irmãos. Enquanto isso, os dois irmãos do outro lado ainda discutiam. Laias afirmou que sua irmã era um peão político e não tinha direito de ensiná-lo. Laias observou os presentes, censurando-os por ignorarem a etiqueta. Olhou para Hart como um objeto de estudo, perguntando: "Não é este o rejeitado que o barão adotou?" Laias o escolheu para ser o primeiro a quem ensinaria uma lição. No campo de treinamento, ele olhou para Hart, dizendo para ele relaxar, que pegaria leve. Hart ativou sua avaliação mágica e soube que o nível dele era 9, com máximo de 40. Enquanto ele pensava, Laias atacou de súbito. Hart desviou, e Laias gritou para não se esquivar. Hart ativou a proteção, obediente, e depois caiu no chão, fingindo sentir dor, deixando Laias bater nele. Laias, a princípio feliz, logo se entediou, questionando por que Hart não reagia. Ao ouvir revidar, Hart levantou-se e com poucos golpes de espada, dominou o príncipe. A princesa Marian chocou-se. O filho de Gold é nível 2? Gold respondeu, casualmente, não saber, e o garoto também não. Então, no fim, foi assumido assim. Laias avançou, querendo intimidar Hart com magia. Mas Hart absorveu e amplificou seu poder mágico, fazendo-o ajoelhar-se aterrorizado. Hart sentiu que a luta devia acabar ali, precisava ir para o quarto dormir. Flay, sabendo que Hart vinha completando missões só, logo apareceu, querendo se juntar aos irmãos nas tarefas. Diferente da alegria de Char, Hart lamentou o retorno dos problemas. Não conseguindo impedir Flay, instruiu-a a evitar movimentos excessivos de luta diante da irmã. Flay respondeu prontamente que entendeu e prometeu que não o faria. Mal tinha feito a promessa e segundos depois ela usou fogo diretamente, querendo transformar os bandidos em cinzas. Hart a parou, pedindo-lhe que esperasse e perguntando se lembrava do que prometera. Flay, empolgada, não o ouviu, e continuou lançando chamas sem parar. Hart, incapaz de suportar, usou sua magia para criar uma barreira, salvando a vida dos bandidos. A batalha ficou caótica por causa da Flay, e quando voltaram para casa, Hart não tinha mais forças nem para abrir os olhos. A voz de Flay ecoava pelo cômodo, narrando os fatos a Char, que adicionava alguns comentários admirados. Hart gritou por dentro, se perguntando quando teria uma vida tranquila. Ao contrário da atmosfera animada, o quarto de Laias tinha um ar sombrio. Ele socou a cama com força, questionando por que enfrentava tal situação. Ele era o príncipe, o sucessor do rei, que seguiria a linhagem da princesa Relâmpago. Ele não conseguia conter a raiva de ser vencido por um plebeu de nível 2. Um criado bateu na porta e entrou para informá-lo sobre a turnê de inspeção do dia seguinte, e para convidar Char para ir junto. Laios, confuso, perguntou o porquê de convidar uma garotinha. O criado respondeu que o príncipe precisaria de companhia na jornada.
Vendo que ele ainda ia recusar, o criado enfatizou que isso também fazia parte da avaliação do príncipe. Naquela noite, Hart soube que a irmã faria a turnê, então ele precisava deixar tudo impecável. Ele inspecionou toda a rota através da barreira de vigilância. Na tela, surgiu um grupo misterioso fazendo um estranho ritual. Hart sentiu que algo ia acontecer, aproximou-se perguntando o que faziam. Quando souberam que ele era da casa do Barão Gold, decidiram matá-lo sem piedade. Se as coisas eram assim, ele também não precisava ter misericórdia. Para combater Hart, eles utilizaram magia de seu círculo e invocaram um grupo de zumbis. Num jogo, ele acharia interessante, mas na vida real, era meio assustador. Com sua espada, ele os cortou uma vez, e mesmo divididos em dois, eles reviveram rapidamente. Os zumbis cercaram Hart, aproximando-se. Ele ergueu uma barreira para afastá-los, aproveitando para localizar os pontos brilhantes em seus peitos. Ao vê-los imóveis, o grupo misterioso bradou ordens, mandando-os atacar. Mas, para surpresa, os zumbis se viraram e os atacaram. Encurralado, um homem de dentro do círculo invocou um golem na direção de Hart. Ele alarmou-se, não esperava um golem, seu poder não era algo trivial. Um de seus socos quebrou a barreira que Hart havia estabelecido. Ele admitiu excesso de confiança na durabilidade de sua defesa. Não sabendo como atacá-lo, Hart percebeu um ponto luminoso no peito do golem, idêntico ao centro do peito dos zumbis. Desviou do ataque e usou um objeto afiado para perfurar o ponto brilhante. A pedra foi destruída e Hart controlou o golem por apropriação de feitiços. Dos humanos, Hart só perguntou pelo líder. Ele quis saber nome e afiliação. O líder foi apontado, mas não respondeu às perguntas de Hart. Sem opção, Hart jogou os subordinados do líder em um poço para ameaçá-lo. Cada um, ao ser jogado, gritava incessantemente, chamando o capitão. O líder, sem mais opções, a contragosto revelou que seu grupo eram invocadores da rainha. Pela confissão dele, Hart também descobriu que todo o plano era para tirar a vida de Char. Ele refletiu que Char era de excelente qualidade e, cedo ou tarde, superaria a rainha. Ademais, se o Barão da Fronteira tivesse apoio, o país se descentralizaria. Hart conectou os eventos recentes. Primeiro, a manipulação das tropas imperiais para atacar seu pai. Depois, o ataque à sua mãe e a Char. Tudo foi orquestrado pela rainha. Se ela o abandonasse, por sua posição, não haveria nada que não ousasse fazer. Hart recordou sua família de 4 pessoas. Jamais perdoaria quem tirasse pessoas importantes de sua vida. Graças a Hart ter resolvido os perigos da noite anterior, a turnê de todos seguiu sem incidentes. Num campo dourado de trigo, Char corria feliz, chamando Marion para segui-la. Laios, não querendo ficar com Hart, olhou para ele uma vez e também correu atrás das outras 2. Aproveitando a oportunidade de estar sozinho, Hart procurou seu pai, pois tinha perguntas importantes para ele. Hart indagou casualmente o que fazer se a rainha mirasse em Char. Ao contrário da tensão do filho, Gold apoiou o queixo e sussurrou que o filho parecia ter pressentido algo também. Ele recebeu uma carta do Cavaleiro das Trevas. Ele suspeitava da rainha, mas se surpreendeu por ela avisar Char. Ele, desolado, disse a Hart que ela queria esmagar a família deles. Ela era a Rainha Suprema, e eles nada podiam. Ele então pensou, acariciou a cabeça do filho e o instruiu a não fazer tolice alguma. Sem ela, o país sofreria muito. O trágico era que a autoridade do rei Duke já havia desmoronado. Hart resumiu o que o pai disse. Se a rainha morresse, haveria guerra civil. Gold, pela primeira vez, narrou como o exército de Gizlo havia decapitado sozinho o Senhor Demônio. Após o ocorrido, ela virou heroína e Princesa Relâmpago foi chamada. Assim, com o forte apoio do povo, Gizlo casou-se com o rei e tornou-se ainda mais amada. O que importava agora era que a Princesa Relâmpago queria tomar o reino. Hart, por não querer nenhuma ligação com seus pais biológicos, não investigou nada por todos esses anos e sentiu que isso foi um descuido. Gold, ao seu lado, de novo ofereceu sua perspectiva. Se um forte substituísse a rainha, a história mudaria. Ele já a vira, mas ela era jovem demais. Ao menos, esperaria que amadurecesse. Ele salientou que uma boa criança seria alguém notável que abalaria o reino. Hart ouvia atentamente as palavras de seu pai, acreditando firmemente que essa pessoa era Char, sem saber que os olhos de Gold sempre o estiveram avaliando. Gold, crendo ter compreendido a insinuação, concluiu afirmando saber o que seu filho deveria fazer para corresponder às expectativas paternas. Hart assentiu.
planejando proteger Char até que ela virasse uma rainha excepcional. Espalhou-se a notícia de que o grupo de invocadores de Gizlo foi eliminado por um cavaleiro das Terras da Fronteira, e o plano de assassinar Char falhou. As falhas sucessivas de seus planos a deixaram muito irritada. Embora não quisesse admitir, Char virou uma ameaça para ela. Gizlo selecionou uma arma da sala, preparando-se para tomar as rédeas com a espada que havia derrotado o Senhor Demônio. A voz de Hart soou, a desafiando para um duelo. Os soldados da Princesa Relâmpago foram mortos por magia num instante. Ela olhou para o Cavaleiro das Trevas perguntando como conseguiu entrar sem a barreira o deter. Hart perguntou se ela falava das coisas lá fora, dizendo que as atravessou facilmente. Giselle deduziu que o homem era o Cavaleiro das Trevas dos rumores. Ela abriu 3 círculos mágicos querendo matá-lo. Hart escapou da zona de magia e desviou de fragmentos que voavam em sua direção. Ao ver que seus feitiços falharam, ela usou fogo para queimar Hart até as cinzas. Vendo Hart descer lentamente, Giselle zombou, questionando que tipo de Cavaleiro das Trevas ele era, apenas um medíocre. Hart expressou admiração por ela não só usar espadas, mas também ter outros atributos, e disse que a invejava. O Cavaleiro das Trevas contra-atacou, e a aura da Princesa Relâmpago sumiu. Hart sussurrou que seria mais sério. A vasta magia que fluía tornou a Princesa Relâmpago incapaz de resistir. Nem mesmo o Senhor Demônio que ela havia enfrentado possuía tanto poder mágico. Ela não se rendeu. Ainda tinha a espada em sua mão que poderia usar. A espada tinha um certo poder que a fazia acreditar ser a mais forte do mundo, mas mais uma vez, Hart a confundiu ao arrancar a espada de sua mão. Hart não queria mais discutir com aquela velha. Ele colocou uma corrente em seu pescoço, avisando que, se ela tentasse removê-la, certamente perderia a cabeça. Princesa Relâmpago o chamou de bastardo, questionando o porquê de tanta humilhação. Hart friamente disse que não ligava para os planos dela. Se prejudicasse a casa do Barão Gold e o território da família, não estaria segura. Somente ele podia remover a coleira do pescoço dela. Giselle ficou com tanta raiva que riu, dizendo que isso não era diferente de escravidão. Flay comentou que Hart tinha sido um tanto tolerante com ela. Fazia muito tempo que ela não via algo tão belo e ao mesmo tempo incompleto. Hart concordou que estava bem. Por ora, haveria paz. Porém, se ela fizesse mais, não haveria perdão na próxima vez. 5 anos se passaram e Char não enfrentou mais perigos. O território voltou à paz. O poder exibido por Hart diante da Princesa Relâmpago foi a decisão certa. Embora ele estivesse ali há quase 15 anos, a neve do norte ainda deixava Hart desconfortável. Olhando para Flay, ainda com sua roupa de sempre, ele perguntou se ela não sentia frio. Flay admitiu de fato que estava com frio, pois a forma humana era um incômodo. Hart não aguentou, e com magia a cobriu com um casaco de pele extra, pedindo para ela avisar se precisasse de algo. Os olhos de Flay brilharam, e ela disse ter mais 10 pedidos, o que irritou Hart. Char perguntou ao irmão se ela podia fazer um pedido também. Ela pensou numa técnica de matança na neve, mas o resto sussurrou para Hart, só ele ouvir. Como um irmão que mimava sua irmã, ele nunca tinha recusado um pedido dela. Desta vez, mesmo com mau pressentimento, Hart realizou o desejo da garotinha, criando um buraco fundo que a neve não cobriria. Nesse instante, Gold e Natália os viram e ele perguntou o que faziam. Char sussurrou preocupada ao irmão que seriam descobertos. Hart logo criou um Cavaleiro das Trevas que dançou e sumiu, culpando-o aos pais. Para ser mais convincente, Hart adicionou que passava por ali e lhes mostrou sua técnica especial. Gold, com os olhos meio fechados, deixou passar, aceitando aquela explicação. Sobre a Princesa Relâmpago, ele desconhecia o que houve naquele ano, apenas que ela não surgia mais em público. Surgiram rumores de que ela trazia uma coleira, como uma escrava. De início, imaginaram ser uma nova tendência, mas com o passar do tempo, chegaram à conclusão de que ela a havia posto por engano e não conseguia remover. Hart pensou que sua vida de dependência começaria oficialmente ali, sem mais preocupações. Por intuição de filho, Hart sentiu que algo não estava certo, então se afastou um pouco de Gold. Gold percebeu e anunciou que ele ingressaria na escola da capital real na primavera. A vida perfeita de Hart, que acabara de surgir, sumiu rápido. Em casa, Gold sentou-se sério para conversar com o filho. Uma vez, Gold quis mandar o filho para estudar na escola do território, mas Hart se opôs veementemente.
Ele esfregou a testa, dizendo ao filho que desta vez ele não poderia recusar só porque não gostou. Gold mostrou a carta de recomendação a Hart. O rei em pessoa o indicara. Para Gold, a princesa Marion, interessada no talento mágico de Hart, possivelmente pediu ao rei que emitisse a ordem. Hart não entendia por que sua irmã o queria numa escola de magia. Gold informou o filho sobre outra notícia. O príncipe Laios adiantou-se e se matricularia com Hart, para que pesquisassem juntos e desenvolvessem o reino. Hart ficou desanimado. Isso era realmente um problema. Já se preparara para uma vida ociosa e dependente. Vendo seu filho em silêncio, Gold expressou a Hart sua preocupação, confessando não saber se Giselle incentivou a princesa a abordá-lo. Contudo, como pai, desejava a Hart um mundo mais vasto. Era bom que seu filho se trancasse no quarto para pesquisar, mas além disso, ele queria que Hart visse mais do mundo lá fora. Hart respeitou o pai e concordou em ir para a escola. A primeira coisa que Hart precisava era escolher um criado para ajudá-lo a focar nos estudos. Ele recusou a gentil oferta do pai de escolher um criado para si e o desejo de sua mãe de acompanhá-lo e cuidar dele. Vendo a dificuldade do filho em escolher, Gold disse a Hart para ir com calma, pois ainda tinham 3 meses. Hart voltou para o quarto e começou a planejar para que seu sósia fosse à escola. Se a cópia não se saísse bem, ele não seria aceito, e Hart não precisaria ir. O único jeito era ser academicamente ruim para ser expulso. Essa era a melhor forma de Hart não incomodar seu pai. O clone de Hart recusou, temendo ser morto por magia descontrolada de algum louco. Hart criou uma barreira de proteção contra ferimentos, o que tranquilizou um pouco o clone. Ele suspirou, dizendo que apesar de perfeito, era apenas uma cópia de Hart. Ele também tinha o ideal de querer viver uma vida dependente. Não tinha jeito, ele teve que ceder e ir para a escola. O mais difícil para Hart agora era encontrar um criado adequado, e ao mesmo tempo, manter isso em segredo de Flay e Char. Enquanto vagava sem rumo, ele acabou em um espaço diferente, cheio de um grande número de zumbis. Lembrando que pediu a Flay para arranjá-los, não esperava que se tornasse uma vila desenvolvida. Johnny, o chefe da vila, um zumbi, ficou extremamente feliz em receber Hart quando o viu chegar. Chamou Hart de Sua Majestade, agradecendo a visita de milhares de quilômetros. Johnny aguardava ordens. Hart não tinha tarefas para ele. Notou outras feras e questionou o motivo de estarem ali. Johnny informou que eram feras mágicas selvagens que Flay havia reunido para a vila. Hart observou suas atividades por um tempo. Tudo organizado, com cada um fazendo uma tarefa distinta. Johnny sugeriu perguntar a Hart se ele queria ver o local, guiando-o pessoalmente pela vila. Primeiro, observaram as plantações bem cuidadas. Com elas, os moradores não teriam mais preocupações. Ele continuou a levar Hart por várias outras áreas, aproveitando para falar sobre as atividades e o funcionamento de cada uma. Quanto mais Hart ouvia, mais impressionado ficava, vendo Johnny como gentil e atencioso. Era muito respeitado pelos aldeões e leal a Hart. Hart o incluiu silenciosamente na lista de servos ideais, enquanto Johnny tagarelava sem parar. Sua fala incessante incomodou Hart, que pensou: que sujeito falador. Tê-lo que ouvir todo dia realmente testaria a paciência de Hart. Johnny estava prestes a dizer algo mais, mas Hart o interrompeu, alegando que estava ocupado, e deixou a vila rapidamente. Hart sentou-se junto a um riacho, suspirando de cansaço com os olhos fechados. Ele pensou que viveria em paz ali, mas o espaço sereno foi quebrado pelos passos de um golem que fazia a terra tremer. Ele ainda se lembrava do golem gigante que o grupo de invocadores havia conjurado com os zumbis. O golem se sentou ao seu lado e ofereceu uma flor a Hart. Apesar de seu tamanho, isso não era um problema, então ele o nomeou como um servo pessoal. Hart mal perguntara algo quando a cabeça do golem soltou fumaça rosa, dizendo suavemente que gostava muito de seu mestre. Hart fugiu da floresta com medo, pensando desanimado porque encontrar um criado era tão difícil. Ele precisava ir para casa e descansar por enquanto, mas não esperava que Flay estivesse esperando por ele assim que abrisse a porta. Ao vê-lo, ela perguntou o que ele queria dizer sobre um criado. Por um momento, ele ponderou em escolher Flay, mas, lembrando-se do aviso de seu pai, preferiu ignorá-la. Em seu tempo livre, Flay levou Char para visitar a Vila das Feras Mágicas. A garotinha conversava seriamente com Johnny. Char deu um nome oficial à Vila das Feras Mágicas: Pandemônio, o Jardim dos Monstros.
Diferente da harmonia na Vila dos Monstros, perto das terras do Barão Gold, muitos caçadores de dragões de gelo se juntavam. Encurralaram um dragão jovem, alegres que, ao capturá-lo, muito dinheiro ganhariam. O dragão de gelo, usando a forte nevasca para cobrir a visibilidade, arrastou seu corpo ferido para buscar abrigo. Gold, ao saber disso, encarregou Hart de avaliar a situação, temendo uma nova invasão territorial. O dragão havia sido gravemente ferido pelo Império. Se ficasse furioso, poderia ferir os cidadãos comuns. Fly, ao ouvir isso, recusou a missão, sem ter uma boa impressão de dragões. Dragões, uma espécie poderosa e inteligente, quando o Senhor Demônio estava em perigo, apenas se esconderam em vez de ajudar. Char, após ouvir a conversa, perguntou a Fly se ela não salvaria o dragão. Char estava triste, dizendo que um amigo ferido e sozinho se sentiria muito só. Como antes, o desejo de Char também era o de Hart, então Flay não pôde recusar. Eles partiram imediatamente para encontrar o pequeno dragão. No alto de uma montanha, Hart usou barreiras para procurar imagens lá embaixo, e em pouco tempo encontrou a posição do dragão, que parecia muito fraco. Flay alertou Hart sobre outra tela. As tropas imperiais se aproximavam e eles deviam se apressar. Transformados em guerreiros da justiça, os dois conseguiram resgatar o pequeno dragão das tropas imperiais. Hart ouvia a voz e ecos do pequeno dragão em sua cabeça, sentindo o mesmo que ao se comunicar com Fly. O pequeno dragão olhou Fly curioso, perguntando-lhe se ela era uma fera mágica e por que serviria a humanos. Fly pensou que, já que ele perguntara, explicaria seu encontro predestinado com Hart e seu imenso poder. Depois de 1 hora de história, o pequeno dragão disse que entendeu. Então era um pequeno senhor demônio reencarnado. Surpreendente. A pequena dragoa pediu desculpas por não lutar na guerra do senhor demônio, pois não gostava de combater. Hart, ao lado delas, entendeu. As feras mágicas também se dividiam em muitos tipos. Curioso, ele perguntou como ela sobreviveu até agora. A dragoa respondeu que, para não ser descoberta, morou em uma caverna por uns 300 anos. No começo, ela passava os dias no fundo de buracos na caverna, mas um dia, um aventureiro veio passar a noite e deixou um livro cair. O dragãozinho curioso o pegou e leu sem parar. Ela queria ler mais livros, então voou para a cidade, se transformou em humana, aterrissou na vila e pegou livros para levar. A pequena dragoa repetiu essas ações muitas vezes, adquirindo conhecimento, até ser descoberta por aventureiros. Durante a perseguição, seus livros foram queimados. Fly, ouvindo, chorou pela moça caçada por humanos. Ela decidiu acolher a pequena dragoa como criatura e permitir sua entrada em Pandemônio. Hart, ao ouvir o nome, perguntou onde era. Fly respondeu que era sua vila, nomeada por Char. Hart não se importava muito. De qualquer forma, hoje ele receberia essa pequena dragoa, que não teve objeções. Afinal, ela leu muitos livros e sabia que aquilo era afeto. Ademais, ela sempre quis se conectar com alguém assim. Dito isso, a pequena dragoa transformou-se em sua forma humana, almejando que Hart a nomeasse, como os humanos fazem. Ele sussurrou, chamando-a de Dragão de Gelo. Então, a chamaremos de Liza. Fly, buscando ajuda nos próximos dias, interrompeu a conversa, encarou Liza e afirmou que ela foi a primeira a servir Hart, enquanto a garota era a segunda. Com tudo decidido, Fly disse à garota para voltarem juntos. Mesmo em forma humana, ela ainda podia voar com suas asas. Hart voou magicamente ao lado da garota. Fly, sem essa capacidade, corria no chão, bradando que não seria superada. Quando Liza ingressou na família do barão, ela foi muito amada por Char e Natália. Nem Gold esperava que o dragão de gelo fosse uma garotinha tão amável. Para ele, contanto que ela seguisse as regras do castelo, não havia problema em a família ter mais um membro. Fly ensinou Liza as atividades humanas normais. Ao varrer as folhas, ela disse à menina que, com uma atitude casual, não daria conta do trabalho. Fly girou a vassoura na mão, querendo ensinar a garota como segurá-la. Mas, em apenas 2 voltas, a vassoura se quebrou. Enquanto Fly se exibia, Liza já tinha limpado o jardim impecavelmente. A próxima tarefa era lavar a louça. Ironicamente, Fly, a instrutora, quebrava pratos sem parar, enquanto Liza limpava cada um com cuidado. Quando Fly tentou mostrar seus dotes culinários, encheu a cozinha de fumaça, enquanto Liza preparou calmamente uma mesa colorida que encantou toda a família.
A garotinha também ficou atentamente ao lado de Char, servindo-a e limpando cada migalha de comida presa em sua boca. Natália elogiou Liza por fazer tudo com tanta perfeição. As criadas relataram a rápida aprendizagem da garota. Ela perguntou seriamente se a garota era boa em mais alguma coisa. Liza pensou um pouco e respondeu que, por gostar de ler, conhecia os tipos básicos de magia. Natália sugeriu feliz que Liza fosse criada de Char. Desde o início, Liza se saiu muito bem como assistente pessoal de Char, cuidando dela, ensinando-lhe magia e lendo livros juntas. Hart, passando pelo campo de treinamento, ouviu sua irmã chamar e se virou. Após alguns dias, ela podia usar magia para criar grande bola de fogo. Liza, enquanto ensinava magia à mestra, usava a água mágica para lavar roupas. Hart notou que a garota ensinava magia à sua irmã e fazia os afazeres domésticos. Liza era uma boa menina, séria, capaz de aprender e muito adaptável. Hart teve uma ideia. Seria Liza a serva que procurava? Vendo as duas garotas no campo de treino, Hart ficou em um dilema. Como separar as duas, que acabaram de se tornar amigas? Hart se animou. Havia uma solução. Ele sussurrou. Não tinha aquele truque de usar a porta mágica? Liza poderia ir à capital como sua criada e retornar ao castelo. Seria bom para ambos os irmãos. Hart pensou que a busca por uma criada estava resolvida. Em seguida, focaria em ser expulso. Numa pausa, Hart casualmente disse às meninas que na próxima semana ele iria para a escola na capital real. Ao ouvir o anúncio, Char ficou animadíssima, pensando nos maus que também usavam magia. Ela pediu a Liza que cancelasse tudo e convocasse os cavaleiros para uma conferência da Távola Redonda. Char disse que a conferência da Távola Redonda era secreta. Além de Liza e Flay, também estavam Golem e Johnny. Flay, ao saber que Hart iria para a escola real, bateu na mesa com raiva, questionando por que ele não a havia avisado antes. Char desculpou-se, revelando que só soubera há pouco. A menina enfatizou que, sendo seu irmão, a escolha do momento e do público tinha seu significado. Ela ouvira seu irmão dizer que a escola era perigosa, então não deixaria seu irmão mais velho amedrontado. Pelo que Char entendia de seu irmão, Hart certamente já havia colocado uma porta mágica na capital real. Assim, ela decidiu ir com Liza e Flay à capital para uma viagem de coleta de informações. Johnny e Gigan tinham a tarefa de se preparar para a chegada e fazer pandemônio progredir. Mesmo sentada à mesma mesa com eles, Liza ainda tinha o bom senso de saber que este assunto precisava ser relatado a Hart. Hart agradeceu a garota. Sem ser avisado, o que teria acontecido? Liza perguntou seriamente se ele estava mesmo enfrentando algum grupo misterioso. Hart, sabendo que ela era uma pensadora séria, selecionou suas palavras para não magoá-la. Ele admitiu agir secretamente nos bastidores e pediu diretamente a Liza para acompanhá-lo à capital real como sua serva pessoal. Hart disse que daria detalhes depois, mas só ela poderia saber e fazer. Era uma missão crucial. Liza, ao ver a seriedade de Hart, aceitou auxiliá-lo. A cooperação entre os dois era um segredo absoluto, ninguém na casa sabia. Entretanto, Flay, com a ajuda de Char, ainda se dedicava a ser uma criada de verdade. A primeira tarefa, vestir-se como criada, falhou, pois as roupas não couberam em Flay. Na segunda tarefa, Char perguntou se ela sabia voar. Flay respondeu que não era totalmente impossível voar. Em seguida, ela demonstrou isso, saltando e voando para a mata próxima. Quando voltou, ela estava coberta de galhos e terra. Char, sem entender, olhou para Flay com brilho nos olhos, elogiando sua habilidade. Natália, ao sair de casa, perguntou o que as duas faziam. Quando soube que a garotinha queria aprender magia de voo, ela ficou alarmada e discordou, dizendo que sua filha não tinha idade para atividades tão extenuantes. Flay, sem outra opção, correu para pedir ajuda a Hart. Ele já tinha visto tudo na tela de monitoramento. Assim que ela abriu a porta, ele entregou um mini-avião, grande o suficiente para uma pessoa voar. Mais uma vez, ao ver a irmã feliz no avião, Hart sussurrou: "Primeira missão concluída." O próximo passo era conhecer a rotina diária de Liza. Ele perguntou à garotinha o que ela fazia isolada em seu dia. Liza enumerou: acordar ao meio-dia para ler o livro que deixou inacabado no dia anterior, adormecer à tarde, despertar novamente à noite para ler, e então, adormecer mais uma vez. Hart sussurrou que essa era uma vida ideal. Depois perguntou sobre os hábitos dela. Liza calculou que comia uma vez por semana. Hart se espantou, pois ela até fazia dieta. Uma verdadeira veterana na arte do auto-isolamento.
Em um dia tranquilo, Liza procurou Hart, pedindo que ele explicasse o mecanismo da porta mágica. Com gestos, ele descreveu que bastava pôr 2 portas em 2 locais e uni-las. A menina, com a mão no queixo, discordou, pois a resposta não explicava nada. Liza disse que magia de teletransporte era magia de alto nível, não realizável por um só indivíduo. Hart arranjou uma desculpa, explicando que, como não sentia muito consumo de magia, talvez fosse algo diferente. Liza, alarmada, perguntou se não era magia deste mundo. Hart suspirou, achando que a menina havia compreendido. Poucos dias depois, Hart criou um dispositivo para medir magia e pediu que todos viessem testar. A primeira foi Flay, que marcou 40 de 77. A de Liza foi 36 de 71. Char, ao ver as pontuações, elogiou-as incessantemente. Hart achava que criaturas mágicas tinham poder mágico elevado. Na vez de Char, ele se surpreendeu. A garotinha também fez 61 pontos, um valor altíssimo. Ele recordou que o nível mágico oficial da rainha era só 44. Flay elogiou a garotinha, dizendo que aquilo não era de todo mal. Hart perguntou seriamente à irmã se ela atingiria o máximo ao continuar treinando. Char respondeu ser impossível. Antes de ter consciência, criou uma bola de fogo, então sua mãe usou um feitiço de selamento. Hart, perplexo, perguntou se era real. Um gênio estava ali. Char também ficou curiosa e perguntou: "E o nível do meu irmãozão?" Sem esperar que ele respondesse, Flay disse que, claro, passava de 100. Hart só disse: "Segredo." Chegou o dia da matrícula de Hart, e a família o acompanhou. Liza, que ele trouxe, tinha orelhas e cauda ocultas. Sem essas coisas, a garotinha parecia um tanto ansiosa. Flay, percebendo que não era ela quem ia, desabou no chão, desolada. Char, ao lado do irmão, o encorajou, dizendo que o mal seria vencido e que ele desse o seu melhor. Marian, animada, pegou algo do barão e foi mostrar ao irmão. Laios supôs que a carta era um aviso de que Hart estava a caminho da capital real. Ele disse à irmã que não precisava anunciar esses assuntos aos poucos. Marian contestou, dizendo ser por querer recomendar Hart que o irmão se esforçava tanto. Ela queria saber por que o irmão queria tanto. Laios respondeu que só queria conhecer a força de Hart. Desde então, ele se dedicou à magia e esgrima, mas sempre sentia que Hart o superava em muito. Por isso, o único jeito era estudar na mesma escola para saber se havia se aproximado do nível de Hart. Laios provocou a irmã, dizendo que ela estava mais apaixonada por Hart, aguardando no quarto do pai pela carta de recomendação. Ele disse que não tinha opinião sobre romance ou algo do tipo. Mas será que era verdade? Ele suspirou e perguntou seriamente à irmã se a situação estava tensa. Laios soube de grupos religiosos desenfreados na academia. Marian perguntou ao irmão se ele já sabia da religião Lucifer. Dizia-se que era uma seita camuflada da religião oficial de Mija. A ideologia deles era extrema, e eles adoravam demônios. Não se limitando à academia, dizia-se que essa força se espalhava pelo país. Ademais, crescia o número de nobres que aderiam, recebendo vasto investimento. Laios perguntou seriamente à irmã sobre o boato de que o dinheiro vinha da mãe deles. Ele realmente não sabia o que a mãe deles planejava. Para ser sincero, Laios sentia muito medo dela. Ela estava se tornando cada vez mais extrema. Atualmente, a discórdia entre o rei e a rainha se espalhava por todo o país. Ainda que não ousasse admitir, a mãe deles talvez quisesse destruir o pai. Laios perguntou à irmã o que fariam. Ela respondeu que, embora fosse um palpite casual, Hart talvez pudesse mudar a situação. Laios recordou a história do Cavaleiro das Trevas no território do Barão Gold, um aliado da justiça que derrotava até dragões. Laios levantou-se abruptamente, questionando se, ao pedir ajuda àquela pessoa, o problema não se resolveria mais facilmente. Giselle entrou, interrompendo a conversa, e notou o entusiasmo dos filhos. Marian a saudou, dizendo que fazia muito que não se viam. Ela a elogiou, dizendo que a cada reencontro ficava mais bela como a antiga rainha. De repente, ela agarrou o pescoço da princesa e perguntou se tinha olhado o colar. Gritou perguntando se a achava engraçada, patética ou se zombava dela. Ao ver sua irmã à beira da morte, Laios suplicou à mãe que cessasse. Giselle soltou a mão dela, rindo alto, dizendo que era só uma brincadeira. Ela alertou Marian. Olhares descuidados tirariam sua dignidade. Ela então perguntou a Laios sobre o filho do Barão Gold estudar na mesma escola do seu.
Gisele ressaltou que, por deixar o campo, o menino ficaria sozinho, então seu filho deveria ser amigável com ele. Sussurrou ao príncipe que apurasse sobre o Cavaleiro das Trevas com o filho de Gold. Ao vê-la partir, Laios ficou paralisado, pensando se arrastara Hart para algo inimaginável. Hart, por sua vez, acabara de sair da porta na floresta perto da capital real, pois só lá a porta ficaria oculta. De uma elevação, Hart avistou a capital real. Dessa distância, voar seria rápido, mas não tinham escolha a não ser andar. Lysa, ouvindo um som, apontou para outro lado e chamou Hart. Um bisão maligno perseguia um grupo em uma carruagem de cavalos. Lysa achou que ele estava com fome, por isso atacava as pessoas. Hart queria ignorar, mas se Char descobrisse, seria um grande problema. No momento, sem pressa, resolveu ajudar. Hart se transformou no Cavaleiro das Trevas, colidiu com a carruagem para pará-la e ajudou as pessoas a descerem. Naquele momento, uma garota da carruagem disse para todos fugirem. Ela seguraria o bisão maligno. Hart pensou que ela era forte, então não interveio, apenas ficou de lado observando. Inesperadamente, bastou uma sugada do bisão maligno para jogá-la longe. Se ele a pisoteasse mais uma vez, ela morreria. Hart pegou o bisão maligno bem a tempo, antes que a machucasse. Ele também aproveitou para curar a garota. Um menino com olhos de admiração se aproximou para agradecê-lo. O Cavaleiro das Trevas para a Justiça disse ao menino não precisar de agradecimento. Hart também aproveitou para consertar a carruagem puxada por cavalos para o grupo. A garota ao lado dele disse que, como alguém sem muito dinheiro que estava pegando uma carona, ela era muito grata. Ela deveria agradecer-lhe com dinheiro ou itens, mas... Hart compreendeu a intenção da garota e acenou, pedindo para não se preocupar. A justiça não exige retribuição. Após a partida do grupo, ele e Lysa saciaram o bisão maligno para que não atacasse a população, e seguiram para a cidade. No caminho, Hart perguntou à garotinha por que ela franzia tanto a testa. Lysa respondeu que a garota anterior lhe deu uma sensação estranha. Se ela se aproximasse mais, talvez soubesse. Hart não respondeu à menina, pois não planejava ficar muito tempo naquele lugar. A chance de reencontrar aquela pessoa era nula. Todo o processo de registro, fila, preenchimento das informações de matrícula e recebimento do quarto esgotou completamente a energia de Hart. Assim que entrou no quarto, Hart preparou a porta mágica para voltar. As atividades de hoje foram mais que o suficiente. Assim que Char o viu, ela perguntou animadamente ao irmão sobre a capital real. Ele se esticou no sofá, exausto, e pediu a Flay para preparar a refeição. Char sussurrou para Flay, e as duas usaram a desculpa de que iriam sair para comprar comida para ele, e então atravessaram a porta para a capital real. Hart, desconfortável em deixá-las sozinhas, as seguiu. Não pensava que os arredores do palácio fossem tão agitados. Após comer, Char pegou um mapa da área e o pôs na mesa para todos. Para compreender a geografia da capital real, a garotinha mandou Flay para o sul e Lysa para o oeste, enquanto ela e seu irmão explorariam o leste. Hart, confuso, olhou a todos e perguntou se não vieram para passear. Char respondeu que claro que sim, mas eles ainda precisavam entender a geografia, para o caso de ser necessário. A garota enfatizou que o objetivo era só entender a geografia, então pedia que ninguém fizesse alarde ou se destacasse. Ao ouvir Flay pedindo para confiarem nela, Hart pensou na hora, confiar e morrer, mas já que estava ali, ele iria com Char. Visitaram muitos locais renomados na capital. Char até selecionou um par de brincos no trajeto. Hart mimava a irmã, comprando o que ela queria. Char ia à frente, alegre, enquanto ele a seguia, pedindo que tomasse cuidado para não esbarrar em ninguém. Assim que Hart terminou de falar, a garotinha esbarrou em alguém que atravessava a rua. Correndo até o local, ele percebeu que era a garota que ele havia ajudado mais cedo. A garota olhou para Hart e perguntou se já haviam se visto. Como o encontro anterior foi como Cavaleiro das Trevas, Hart disse que era a primeira vez. A garota ponderou, dizendo que de fato não se lembrava do rosto de Hart, mas se lembrava do enorme poder mágico que sentiu vindo dele. Ela inclinou a cabeça, disse que sua magia era 2. Hart, fingindo irritação, disse que mesmo com o vasto poder mágico, sentiria-se zombado. Tal questão de honra perdida, mesmo falsa, não podia ser dita. A garota pensou que, por ter acabado de fazer uma longa viagem, estava se sentindo cansada e confusa. Ela pediu desculpas sinceras por incomodar Hart. Ele então a lembrou que, mais importante, ela não estava com pressa?
A garota se lembrou do que precisava fazer, pediu desculpas aos irmãos mais uma vez e saiu correndo apressada. Vendo a irmã ainda olhando fixamente, ele perguntou se havia algo errado. Char não compreendeu, mas pressentiu algo bastante peculiar naquela pessoa, uma intuição de que ela não era uma pessoa comum. As palavras da irmã fizeram Hart recordar que Liza dissera algo similar. Ele se perguntou se ela tinha altas habilidades ou se Char sentia outra coisa. De qualquer forma, ele não queria se meter nessas confusões. A partir de amanhã, ele começaria a escola e se trancaria em seu quarto. Hart voltou ao quarto e seu clone o avisou que um docente entrou pedindo avaliação pré-matrícula. Hart se recusou, alegando que já havia suportado ficar no quarto por muito tempo. Hart viu uma chance. Ele agiria tão mal que os professores o expulsariam da escola. Ele saiu animado, pensando que, se funcionasse, não precisaria mais ficar ali, resolvendo tudo rápido. Hart chegou à porta e foi levado por Polcuse para a sala de aula para fazer o teste de avaliação. A suntuosidade da capital real o impressionou. Uma única sala de aula podia abrigar mais de 100 pessoas. Hart, emocionado, olhava em volta, pensando que, se passasse na próxima primavera, estudaria ali. Ele não permitiu que o que via o enganasse. Estava decidido a falhar nesta avaliação. Ao ler a primeira pergunta, ele verdadeiramente nada compreendeu, então simplesmente anotou: "Não sei". Quanto à magia de barreira, Hart respondeu somente até certo ponto. Ele estava satisfeito com a prova que acabara de fazer, respondendo superficialmente, sem somar nenhum ponto. Por fim, havia a magia antiga. Hart recordou ter lido um livro com sua irmã, de um autor com nome excessivamente longo, que era muito interessante. Enquanto pensava, Hart, sem querer, escreveu tudo, só percebendo, alarmado, quando terminou. Gold anunciou que iriam para outra sala para a avaliação mágica. Hart não quis ir, indagando por que deveria, tendo magia nível 2. Mas o professor insistiu em levá-lo, dizendo que eram ordens. A professora da sala de magia era uma garotinha. Ao ver Hart, ela o elogiou por ter seu estilo perfeito. A professora se apresentou como Terieta, pesquisadora de magia antiga. Riu alto, questionando Hart se pensava: essa garota é professora? Então, alterou o tom, vociferando que ele era bastante desrespeitoso. Terieta afirmou que, mesmo sendo recomendado pelo reino, se ele a aborrecesse, o desfecho seria o retorno para casa. Ao ouvir Hart perguntar: sério, sua preocupação voltou-se à jovem professora. A atitude de Hart, cheia de interesse, não demonstrava medo, mas sim uma grande expectativa. Hart sentiu uma dor de cabeça, olhando para a pequena professora em sua frente, se perguntando quanto duraria essa situação tão absurda. O professor Poucos lembrou a doutora de ir direto ao ponto, entregando o teste de Hart. Vendo a mudança na expressão de Terieta, Hart se contentou, pensando que ela estava brava com suas respostas. Então, ele mediu sua magia na esfera, sem se preocupar, pois só mostraria o nível 2. A luz da magia de Hart fez a esfera se estilhaçar. Ele praguejou, afirmando ser uma farsa. Hart esperava a repreensão de Terieta e a expulsão da escola. Terieta gritou, perguntando a Poucos se ele tinha visto algo. A esfera quebrou. Isso provou que sua magia era tanta que a esfera não pôde medir. O professor respondeu sem graça que a magia de Hart era apenas 2. A doutora riu alto, dizendo que acreditava que havia exceções para tudo. De repente, ela gritou que a esfera era uma ferramenta de medição de magia, mas não compreendia bem seu funcionamento. Como mago, deve-se primeiro entender para depois falar do poder. Terieta, com olhos brilhantes, disse que Hart não atingiu o nível dos magos da corte em seu teste. Responder "não sei" ousadamente no teste foi espirituoso, e sua resposta sobre magia de barreira foi excepcional. Terieta ficou mais animada ao chegar na seção de magia antiga, que citava sua obra diretamente. Hart, ao ouvir isso, sentiu que cavou a própria cova. Descobriu-se que a autora do livro extenso era ela. Teriete declarou com veemência que o jovem seria dela, não dos outros mestres. Hart observava a discussão, sentindo que algo não batia. Ele, abatido, foi contar tudo a Heartsea, arrastado pela diversão deles. Todas as futuras questões dependeriam dele. Compreendendo a preocupação de Heartsea com a escola, sua irmã deu-lhe a arma que seu irmão havia entregado. A garotinha o incentivou a se esforçar para completar a missão. Heartsea estava triste, não querendo ir à escola. Afinal, sendo uma cópia sem magia, como ele lidaria com os valentões da escola? No fim, como uma cópia, como ele poderia recusar a tarefa que Hart lhe confiou?
Então, aguentando um longo dia sentado na aula, assim que o sinal tocou, Heartsea quis fugir rapidamente para o dormitório. No caminho de volta, ele encontrou um grupo de pessoas. A intuição disse a Heartsea para ficar longe deles, pois se envolver não levaria a nada de bom. Ele se encostou na parede, tentando se tornar invisível, sem esperar que, ao andar de cabeça baixa, esbarraria na garota de antes. Os dois se entreolharam surpresos. Schnelder, notando-os, perguntou por que não se curvavam. A garota respondeu que fora desrespeitosa, mas as regras da escola não a citavam. Schnelder não queria tocá-los, ele só queria manter sua autoridade perante a todos. A garota havia se desculpado, dizendo que era nova e não sabia, e então virou os olhos para Heartsea, esperando que ele inventasse uma desculpa para que pudessem ser libertados. Ninguém ali esperava que Heartsea de repente agarrasse a barriga e gritasse que precisava usar o banheiro, fazendo Schnelder corar de raiva. Ele exclamou: "Maldito, como ousas me insultar com palavras tão vis?" Usou magia, querendo ensinar etiqueta a Heartsea. Heartsea não pensou muito, só sabia que se não corresse, quem perderia a vida seria ele. Schnelder, que estava à distância, apontou para Heartsea e o atacou. Ele foi logo jogado ao chão por um grande pedaço de tecido rasgado de sua roupa. Quando estavam para sair, Heartsea, de novo, não entendeu a situação, levantou-se, sacudiu a poeira e resmungou. Felizmente, a barreira se desfez. Heartsea virou-se e viu o semblante desagradável do vice-presidente. Só então ele pensou que precisava demonstrar dor. Seu afro exagerado irritou ainda mais Schnelder. Schnelder tentou usar magia para atacar de novo. Heartsea, assustado, sacou a arma e atirou, aproveitando a chance para correr de volta para o dormitório. Hart, ao saber da notícia, gritou: "Por que isso tem que ser tão problemático?" Ao verificar as barreiras, Hart viu a garota a caminho da casa do líder estudantil. A cena mudou para a casa de Schnelder, onde ele, violento, espirrou água com raiva em quem cuidava de seus ferimentos. Claro, ele não aceitou o pedido da garota com facilidade. Ele fez uma exigência que Hart não suportou. Ele reapareceu como o Cavaleiro das Trevas. Após ajudar a garota a retornar ao dormitório, ele criou um espaço para repreender Schnelder. Um dispositivo mágico foi preso ao ombro, com a advertência de que se removesse ou usasse magia, ele apertaria e drenaria seu sangue. O Cavaleiro das Trevas prometeu soltá-lo se ele refletisse de coração sobre suas ações. Na manhã seguinte, ao chegar à escola, espalhou-se o boato da derrota de Schnelder pelo filho do Barão Gold. Aonde quer que Hart fosse, era seguido por olhares de admiração. Ele não suportava isso e só queria fugir. Inesperadamente, ele esbarrou em Terrieta, que perguntou se ele queria ir ao laboratório. Terrieta ensinou a Hart o currículo da academia. Primeiro, o curso de cavaleiro, onde aprendiam a aplicar magia em treinamento. O curso visava criar soldados e cavaleiros, a força central do país no futuro. O curso de erudito focava no uso eficaz da magia, ou em seu estudo e desenvolvimento no instituto. Terrieta notou o interesse de Hart por magia antiga, e vir ali foi uma ótima escolha. Ela lhe deu um papel para assinar, confirmando seu desejo de estudar. De longe, Laios viu e correu até Hart, gritando que o havia achado. O príncipe o saudou com um soco direto. Hart desviou e contra-atacou. Hart não soube quem o atacou, até Marian gritar o nome de Laios com raiva. Ela repreendeu o irmão, perguntando se alguém cumprimentava de forma tão rude. Laios reclamou: "Hart, você está mais forte de novo, certo?" Marian então perguntou a Hart se ele já havia ingressado no instituto. Caso contrário, ele se juntaria ao instituto com ela. Laios interrompeu a irmã, dizendo que era egoísta e que Hart se juntaria a ele. Terrieta mandou os irmãos calarem a boca, afirmando que Hart a acompanharia. Laios a reconheceu como a médica do nome longo. Ele sussurrou no ouvido de Hart, dizendo que ela parecia pesquisar coisas antigas e não apresentava resultados há séculos. Ela tinha conflitos com outros professores. Terrieta objetou que não era a falta de resultados, mas a cegueira dos tolos. Então, os três discutiram sem parar. Quando a garota que Hart salvou passou, curiosa com a cena, ele viu nela uma saída. Ele se despediu dos três, prometendo vê-los mais tarde, e rapidamente escapuliu. Hart correu, parou, recuperou o fôlego e pediu desculpas por arrastá-la para aquilo. A garota não se importou, apenas olhou fixamente para Hart e perguntou se ele e a pessoa de ontem eram a mesma pessoa.
Ela sentia que quem estava à sua frente e quem fugiu ontem eram pessoas totalmente distintas. Mais precisamente, o Hart de ontem não exibia magia, mas hoje ele emanava uma grande pressão que ofuscou os demais. Hart não pôde responder claramente à pergunta, então esperava que ela os visse como um só. Hart olhou para a garota por um momento e perguntou se era só isso. Insfilia hesitou um instante e se curvou a Hart, dizendo que queria se desculpar por tê-lo envolvido na confusão. Segundo, quis agradecê-lo por ajudá-la a escapar do grupo de Schnelder. E por fim, Insfilia fez um pedido, que Hart se tornasse seu amigo. Ela ficaria feliz se ele aceitasse o pedido primeiro. Hart se surpreendeu com a proposta da jovem. Ele indagou se ela nunca tivera amigos antes. Insfilia pediu a Hart um tempo para contar sua história. Ela revelou ter sido abandonada 4 vezes desde que nasceu, por saber falar, até ser acolhida por um mosteiro. Embora tenha sido aceita no mosteiro, a vida não era fácil. O padre que ela mais amava morreu quando tinha 5 anos. Era um ambiente fechado, sem contato externo, então não sabia como os humanos viviam. Hart demonstrou compreensão, dizendo que Insfilia queria aprender a fazer amigos. Se esse era o objetivo, ela escolheu a pessoa errada, pois ele não fazia amigos nem conhecia as normas sociais. Insfilia viu isso como bom. Eles podiam aprender juntos. Ela observou que tinham muito em comum. Hart pensou em usá-la para evitar problemas na escola. Lembrando da tarefa da aula, Hart perguntou a Insfilia se ela já tinha escolhido uma turma de pesquisa. Ao saber que era magia antiga, Hart se cansou daquela presença onipresente. Sem escolha, ele pôs Terieta na mesma sala que ela, por conveniência. Insfilia perguntou feliz se ele ainda a queria como amiga, após a história. Insfilia ficou feliz, querendo agradecer a Hart. Char estava entediada, sem saber o que fazer, pois a escola de seu irmão lhe deu mais tempo livre. Ela pressentiu boas notícias de Hart, e despedindo-se de Flay, correu para o irmão. Em casa, Flay e Liza ficaram. Após um tempo de papo, a última mencionou criaturas mágicas. Flay disse a Liza que seu trabalho era ficar com o Lorde Demônio, unindo criaturas mágicas. Ela tinha uma relação muito próxima com o Lorde Demônio, seu melhor amigo. Os olhos de Flay brilhavam ao falar de seu mestre. O Lorde Demônio pensava nas criaturas mágicas e monstros, sendo uma pessoa bondosa. Foi por essa bondade que o Lorde Demônio tinha conflitos com outros Lordes Demônios sobre como tratar os humanos. Por isso, Flay precisava intervir e resolver tais conflitos. O Lorde Demônio tinha um nobre ideal: criar um paraíso para humanos e monstros conviverem. Flay pensava que desde o início ele não quis lutar com a Princesa Relâmpago, permitindo-se perder. Flay ficou muito surpreso com uma coisa. Atacado pela Princesa Relâmpago, ele soltou as criaturas mágicas, sacrificando-se por seus ideais. Flay tinha certeza de que ele já planejara reencarnar como humano. Liza perguntou se ele pretendia reencarnar e mudar a percepção humana por completo. Flay não sabia se o Lorde Demônio havia pensado nisso, mas era do seu jeito inocente que ela gostava. Ela lembrou de Hart dizer que as memórias pré-reencarnação sumiam. Flay deduziu que ele o fez para descartar seu lado doce e incapaz de crueldade. Flay continuou: o Lorde Demônio simplificava a espécie. Então, ao ser nomeada por Hart, ela surpreendeu-se. Ela não hesitou em revelar o nome dele, mesmo sendo o Lorde Demônio. Liza replicou: isso mesmo, nem todos podem conhecer o nome do Lorde Demônio. Flay a instruiu a não divulgá-lo. O Lorde Demônio chamava-se Insfilia. Hart havia acabado de fazer amizade com uma garota. Quando ouviu que o nome da garota era Insfilia, ele achou muito longo e o encurtou para Iris. Ele não se recordava que Flay havia citado esse nome. Iris não se importou. Ela perguntou a Hart se já tinha escolhido as disciplinas. Caso contrário, poderiam fazer juntos. Ela achou mais eficaz. Hart, animado, levou Iris ao quarto para fazerem as tarefas. Só na porta ele se lembrou que ela era uma garota. Agora seria muito estranho mandar ela embora. Só restava terminar e voltar logo para casa. Char estava no quarto esperando pelo irmão. Ao ver Hart trazer uma garota bonita, a pequena riu alto. Char o elogiou, afirmando que seu irmão já tinha uma bela amiga. Ela, tristemente, murmurou que ele arranjaria muitas namoradas. Hart ignorou as palavras da irmã, sentou-se e escolheu uma disciplina. Não demorou muito para ele se entediar e pediu à irmã para escolher. Char aceitou feliz e, bem séria, preparou um papel e o entregou.
De volta com tempo livre, Char tagarelava com Iris. A menina disse à mais velha que seu irmão superou a necessidade de aprender com alguém. O irmão dela era transcendente. Iris perguntou a Hart se ele era tão extraordinário assim. Hart exclamou: "Ah, não, ela realmente acredita nisso. Se não afastasse a Char, as coisas piorariam." A menina leu o olhar do irmão, levantou e se despediu dos dois. Todos os estudos subsequentes de Hart foram organizados por CHA. Ao ver as disciplinas difíceis que sua irmã escolhera, Hart considerou isso positivo, porque as expectativas dos professores seriam altíssimas para elas. Ele seria reprovado facilmente. No dia da designação de turmas, Liesa novamente contatou Iris. A garotinha perguntou cautelosamente a Hart se Iris era humana. De perto, ela não conseguia discernir se era criatura mágica ou humana. Pela aparência, Hart não a via como criatura mágica, nem com motivos prejudiciais, então não havia preocupação. Hart foi designado para a turma C, a classe média entre 5, com desempenho médio. Antes da aula, o professor informou a todos que poderiam ser rebaixados ou promovidos por testes. O professor distribuiu o primeiro teste de avaliação. Hart pensou, a oportunidade chegou rápido. Neste teste, ele iria ter um desempenho inferior e fingir ficar para trás, para dar adeus à sala de aula hoje. Hart olhou a prova. Era muito fácil. Char fez isso há meio ano. Não sabia o que o professor pensava, dando um teste de criança. Se ele errasse muito agora, seria visto como deliberado. Assim, ele cometeria erros intencionalmente, buscando o limite mínimo de 6 pontos por descuido. Os planos de Hart ruíram quando o professor corrigiu as provas e anunciou que a média da turma era só 2. O professor brilhou os olhos ao ver o teste de Hart. Embora com erros por descuido, ele tirou 6. Hart, sem entender o ocorrido, olhava para os aplausos ao redor. Seria apenas o seu teste fácil? Após breve reflexão, ele notou que não era pela incapacidade alheia ou simplicidade da prova, mas sim porque sua irmã era um gênio. Era tarde demais. O professor informou a Hart que o recomendaria para a turma A. Ao entrar na turma A, Hart foi cercado por Iris e Laios, que logo começaram a brigar pelo lugar ao lado dele. Hart, sem poder, deixou que agissem. A professora entrou, irritada com o barulho, e bateu a lista de chamada na mesa como aviso. Ela se apresentou como Belgam, professora de teoria do cálculo, e seus olhos fuzilaram os 3. Ela gritou que os 3 calouros em cursos avançados, sentados na frente e conversando, eram muito corajosos. Belgam os alertou para se prepararem. Quem não respondesse às perguntas seria expulso. Ela convocou Hart e Iris, ambos do laboratório daquela garota de óculos, afirmando que os instruiria com dedicação e afinco. Belgam iniciou sua aula. O tema de hoje era atributos primários e secundários. Iris foi chamada para tocar a esfera. Ela olhou e exclamou que ter todos os atributos era uma visão magnífica. Belgam ofereceu que Iris entrasse em sua turma de pesquisa para aprimorá-la. Após ouvir sua proposta, Iris recusou. Belgam retornou à sua aula, usando os atributos de Iris para ensinar a turma sobre os tipos de atributos. Contudo, a esfera de cristal não revelava todos os detalhes com clareza. Pesquisas para quantificar isso estavam sendo realizadas, mas era bem difícil. Hart, em silêncio, perguntava se era tão difícil. Bastava ver os requisitos e todos os indicadores de Iris eram exibidos em detalhe. No pódio, Belgam explicou a dificuldade de abordar, pois os valores seriam caóticos, dependendo do caso. Se a magia fosse usada para ampliar o poder no atributo secundário de fogo, a proporção cresceria mais que outras magias de fogo. Ela olhou para Laios, perguntando o porquê e querendo uma resposta já. Laios pensou e respondeu que devia ser o nível de proficiência. Ele detalhou que, devido ao uso frequente, o aprimoramento se tornou proficiente. Belgam elogiou a abordagem, mas a pesquisa a rejeitou. Hart sussurrou: "São atributos ocultos." Belgam, por perto, ouviu e animadamente bateu na mesa, pedindo a Hart que repetisse o que disse. Hart explicou que atributos ocultos se ligavam a atributos. Por exemplo, se o fogo tivesse um atributo secundário de aprimoramento, o efeito da magia de autoaprimoramento aumentaria. Belgam deu um tapinha no ombro de Hart e gritou, perguntando como ele sabia, pois era a pesquisa mais recente de Isauli.
Wise Hall regularmente enviava dissertações ao Instituto de Pesquisa. Uma pessoa anônima. Suas dissertações estavam à frente de seu tempo, e foi proposto não as divulgar. Belgam estava animada, pois tudo era feito em segredo. Nem a realeza havia recebido o relatório. Ela, em voz alta, afirmou não esperar Hart ser um talento tão raro. Ela perguntou novamente como ele se sentia, e se abandonaria a magia antiga para vir para ela. Hart recusou, e Iris lembrou que recrutar em aula excedia a etiqueta. Os dois alunos notáveis seguiram Terieta, o que a deixou imensamente feliz. Sua paixão foi transmitida. Os dois alunos recém-chegados garantiram a continuidade da sala de pesquisa até a formatura. Terieta correu para preparar uma festa, pedindo a Hart e Iris que relaxassem e a esperassem ali antes de ir. Hart sentou-se ao lado de Iris, amaldiçoando-se por dentro. Hoje deveria ter sido a versão original, mas como Hart teve muitos eventos cansativos pela manhã, ele não queria mais ir. De qualquer forma, como a confirmação já fora assinada, Hart aproveitou a ocasião para fugir despercebido, chutando sem querer alguém deitado no chão. Terieta, que passava por ali, explicou que, como Schnelder foi afetado por um tipo estranho de magia, ele veio pedir para ela investigar. Ela manteve uma expressão ansiosa, observando a pessoa imóvel, e mencionou que era uma ótima oportunidade para pesquisas de magia antiga. Terieta chamou Iris para observar Schnelder, e após algumas operações, perguntou a ela que tipo de magia era. Iris observou, pensando se era magia sem atributo. Terieta, ao saber do resultado, elogiou-a por ser a melhor do exame. Ela explicou aos dois que, em resumo, esta era magia de barreira sem atributo. Terieta fez a próxima pergunta a Hart. Qual a maior diferença entre magia moderna e antiga? Ele suspirou e respondeu. Talvez a antiguidade. Terieta suprimiu sua irritação, lançando a pergunta a Iris. As duas conversaram muito antes de chamar o inconsciente para acordar. Ela o informou que a sala de pesquisa não resolvia tal magia. Apenas o conjurador poderia. Terieta afirmou que a única forma era revelar a identidade daquela pessoa. Schnelder cerrou os dentes, dizendo que não sabia quem era, apenas que vestia preto e tinha uma voz estranha. Ouvindo isso, ela riu, indagando se ser vencido por alguém anônimo não era uma vergonha. Terieta já havia lido seus pensamentos. Ele apenas temia se expor ao perigo ao falar. Mesmo sem ele dizer, ela já sabia quem era. Terieta focou nos dois alunos, falando do aliado da justiça no território do Barão Gold, com características similares às que Schnelder descreveu. Ela levantou a suspeita de que essa pessoa sempre operava dentro do território até Hart vir para a capital real. Terieta perguntou a Hart o que ele escondia, dizendo para ele falar se tivesse outra magia. As perguntas seguidas fizeram Hart querer chorar, pedindo em pensamento para o Hart original resolver aquilo. O Cavaleiro das Trevas surgiu inesperadamente na moldura da janela. Schnelder, ao vê-lo, ficou furioso, questionando se ele os monitorava para aparecer tão precisamente. O Cavaleiro das Trevas o instruiu a reconsiderar as condições e cancelar o duelo. Quando ele ia partir, a magia de Terieta o deteve. Ela tinha perguntas. Se não respondesse, não sairia. Assim que ela terminou de falar, Hart explodiu tudo, prendendo-o. Ele aproveitou a oportunidade para dar uma lição a Terieta. Nunca restrinja os outros arbitrariamente. Terieta, imobilizada pela magia, implorou perdão a Hart, prometendo nunca mais agir assim. A festa tinha 4, e Terieta falava animadamente com Iris. Hart observou as duas em silêncio. Um tempo depois, o professor Polcose começou a conversar com Hart. Ele contou que Ti tinha sido sua aluna, ela sempre foi direta assim desde criança. Por ser muito inteligente, ao aprender algo e já compreender 10, e de 10, 100, ela obteve um sucesso considerável. E sem ter o que fazer na mansão, ela se matriculou nesta academia. Assim, ele foi instruído a supervisioná-la. Contudo, tudo o que ele a havia ensinado tornou-se desnecessário. Ti era um gênio de verdade, pesquisava novas magias e era vista como uma sábia, a líder da magia moderna. A festa acabou com Iris adormecendo. Ti então se voltou para Hart, perguntando-lhe por que Iris havia escolhido magia antiga. Ti encontrou Iris no exame, e ela obteve uma pontuação elevadíssima.
O que ela sentia era como a de um plebeu em busca de um sonho. Contudo, o valor de magia de Iris era muito baixo, e mais triste, seus indicadores não poderiam aumentar. Magia antiga era a escolha certa para achar pistas e elevar níveis de magia. Ti jamais havia pesquisado sobre isso, contudo, ela começaria a partir de agora, animada, embora as chances de sucesso fossem mínimas. Schnelder, por outro lado, ficou furioso. O cancelamento do duelo de amanhã se espalharia pela academia. Ele bateu repetidamente a mão na mesa, sussurrando ter chegado ao ponto de conspirar com Lucifer para fazer de seu pai o próximo rei. Contudo, alguém o barrava. Ele não aceitava que seus planos fossem arruinados assim. Schnelder convocou uma equipe de assassinato, ordenando que o grupo de Iris fosse assassinado ainda hoje. O plano iniciou-se quando os 4 do Instituto de Pesquisa dormiam profundamente. Lá fora, eles criaram barreiras para o isolamento acústico e a detecção de intrusos. E a equipe de ataque era de elite. Ao se aproximarem do Instituto de Pesquisa, viram que estava protegido por uma parede invisível e impenetrável. De repente, uma porta se abriu, e um por um, foram puxados para dentro. Os demais começaram a desconfiar do boato de que Siva, uma pessoa anônima, sempre protegia Hart. Deviam ser mais cautelosos. Logo, abriram-se outras portas, e o Cavaleiro das Trevas atacou de toda parte. O grupo caiu em confusão. Haviam escutado de um só, mas quando apareceram, muitos Cavaleiros das Trevas atacavam por todos os lados. O líder da equipe de assassinato descobriu a verdade. Por trás, havia apenas um Cavaleiro das Trevas que controlava tudo, e agora só ele podia agir. Hart queixou-se que seu mestre, por algo tão trivial, queria assassinar outros. Intolerável. Ele pegou a equipe de assassinos e os levou à casa de Schnelder, perguntando se uma única algema não era suficiente. Tremendo, perguntou se Hart o mataria. Como um louco, ele buscou uma seringa e se injetou. Hart, diante da situação, queixou-se de que seu veterano virou um monstro com uma seringa misteriosa. Ele não sabia como lidar com a situação, embora quisesse muito fingir que não tinha visto nada. Nesse momento, a barreira de Char se abriu. A garotinha, na frente da tela, chamou o irmão em voz alta. Ela havia deitado cedo, mas com um pressentimento de que o irmão estava agindo, ela despertou. Hart contou para a garotinha que ele também estava lutando com um monstro misterioso. A garotinha curiosa perguntou que monstro amigo era. Hart explicou brevemente a ela que era um humano transformado em monstro por uma organização. Char perguntou ao irmão se ele podia salvar aquela pessoa. Vendo a expressão de dor de Char, ele foi obrigado a ajudar o sortudo. Hart voou à frente, buscando mitigar o dano em Schnelder, mas este o agarrou com suas mãos gigantescas. Preso nas palmas das mãos, ele tentou forçá-lo a abri-las com restrições mágicas. Com as mãos presas, Schnelder optou por destruir os braços para regenerá-los. Hart viu que era o tipo que se regenerava. Ele não sabia o que fazer depois. Char reconectou para alertar o irmão que o amigo monstro estava estranho. O corpo dele havia encolhido um pouco. A pequena menina também observou que a cor da pele do monstro tinha desbotado. Hart deduziu que, ao cortar continuamente as partes grandes, o corpo voltaria gradualmente à sua forma original. Graças à irmã, Schnelder foi salvo e retornou à forma humana. Char elogiou o irmão por ser muito hábil, dizendo que teria um belo sonho esta noite. Após desejar boa noite à sua irmã, ele quis continuar o diálogo com Schnelder. Assim que ouviu Hart chamá-lo, ele saiu correndo freneticamente. Parece que hoje eles não conseguiriam ter uma conversa séria. Hart pensou em conversar outra vez, mas tinha que pegar a seringa que usou. O dia foi cansativo. Ele precisava limpar a vila e dormir logo. A semente de Hart abriu a janela e perguntou a Hart lá fora como ele estava. Quanto a ele, estava a gostar disso. Hart e ele tinham uma ligação especial, então ambos sentiam o mesmo. Hart não negou que tudo no mundo exterior era muito melhor, mas de alguma forma sentia que estar conectado aos outros também não era ruim. Hart olhou para os presentes no instituto e disse para a semente de Hart dormir ali, pois o toque de recolher havia passado. Hart elogiou a semente de Hart pelo bom desempenho. O grupo de servos, sob a direção de Char, coletou informações nas ruas da capital real. Por fim, obtiveram resultados. A relação entre o rei e a rainha se deteriorava, e a situação entre os nobres também ficou tensa. Todas as previsões de Char estavam corretas.
O perigo se aproximava da capital real. Johnny interveio dizendo que não, o inimigo já tinha começado a agir. Ele perguntou a Char se ela viu como monarquistas agiram com as tropas de vanguarda. Johnny pediu para a garotinha recriar aquelas imagens para eles verem. Após a batalha entre Hart e Schnelder, Char, Fly e Johnny os observaram com admiração contínua. Liesa, sentada ao lado, sentiu que tudo saía do rumo, mas não iria lembrar a ninguém. Mais tarde, Char começou a explicar que a pessoa na tela era o vice-presidente do Conselho Estudantil. Segundo Char, ele seguia ordens do Conselho Estudantil Oculto. Em resumo, souberam do poder de Hart e causaram muitos problemas desde a matrícula de seu irmão. Isso se conectava a uma grande organização maligna que abalaria a capital. Fly declarou que a força do adversário não importava, Hart era invencível. Char respondeu que, mesmo assim, o alcance de seus esconderijos era incerto, o que se tornaria um fardo. Portanto, este era o momento para todos agirem, se infiltrando na academia, coletando informações e gradualmente os expondo. Char declarou que eram pessoas da mesma ideologia, reunidas ali para apoiar as atividades de seu irmão. Hart viu o plano das crianças, mas não quis cooperar. Ele observava, zelando pela segurança deles, pois uma vida reclusa e pacífica era seu único anseio.